Saudações, internautas! Estamos novamente com mais uma leitura no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre indisciplina, aí um tema que todo professor conversa com o intuito de encontrar soluções. Hoje nós vamos ler um artigo do professor Fábio Flores, que tem formação em geografia, tem formação também em psicologia, é um palestrante, uma pessoa que se dedica a falar sobre educação. Vamos analisar um dos artigos do professor que fala sobre esse assunto, indisciplina escolar. O estudante brasileiro é o mais indisciplinado do mundo. Essa afirmação não é opinião, é o dado da OCDE no relatório PISA 2018, que avaliou o clima disciplinar em salas de aula de 79 países. O Brasil ficou na pior colocação. Segundo os próprios alunos, é comum que as aulas atrasem por falta de silêncio, que colegas atrapalhem os demais, que professores tenham dificuldades para manter a ordem e que o barulho constante torne impossível se concentrar. Isso revela um cenário alarmante. A indisciplina escolar não é um simples problema de comportamento, é um obstáculo direto ao direito de aprender. O tempo de aula é desperdiçado, o foco se perde, o respeito se dilui. O professor, que deveria ser mediador do conhecimento, se vê obrigado a atuar como vigilante na desordem. Esse ambiente caótico tem custos profundos para os estudantes, representa o empobrecimento da formação. Para os professores, representa um risco real à saúde mental e emocional. É nesse cenário que se explicam os altos índices de adoecimento entre docentes e a crescente desistência da carreira. É preciso deixar claro, disciplina não é autoritarismo. É condição básica para o convívio, para a aprendizagem e para a equidade. É o alicerce de um ambiente onde todos possam ensinar e aprender com dignidade. O Brasil precisa encarar com seriedade o impacto da indisciplina na educação. Fingir que o problema não existe ou tratá-lo como normal é contribuir para a falência da escola pública como espaço de formação crítica e cidadã. E na sua escola, o quanto a indisciplina tem afetado o ensino, a aprendizagem e a saúde dos educadores? Compartilhe nos comentários sua vivência. Vamos transformar esse silêncio em debate e esse debate em mudança. Professor Fábio Flores. Fazendo aqui uma segunda leitura, agora com o objetivo de fazer alguns comentários. Ele começa, ao escrever aqui a sua publicação, o seu artigo, ele começa a dizer que o que ele fala sobre a indisciplina escolar não é a opinião dele, não é uma visão pessoal ou subjetiva, mas é um dado da OCDE. Ele fala que 79 países foram avaliados e o Brasil, infelizmente, ficou na pior colocação. Segundo os próprios alunos, fico a me perguntar quem seriam esses próprios alunos. Seriam os alunos disciplinados que reclamam dos próprios colegas, do próprio ambiente caótico da sala de aula? É comum que as aulas atrasem por falta de silêncio. Inclusive, costumo dizer para os meus alunos, quando o professor não consegue fazer uma boa chamada, dificilmente a aula acontece. Então, é nos primeiros momentos que a aula pode sair perdida para o prejuízo do professor e do aluno, né? Então isso já ocorre no primeiro momento, na hora da chamada.
colegas atrapalham os demais, que professores tenham dificuldade para manter a ordem e que o barulho constante, né? Ou seja, não é um barulho ocasional, um barulho que com certeza faz mal, inclusive aos próprios alunos. É barulho constante que torna impossível se concentrar. E sem concentração não há, com certeza, nem ensino nem aprendizagem. Isso revela um cenário alarmante, ou seja, ele diz que esse barulho, essa indisciplina, né, em sala de aula, isso é um alarme, não é uma coisa comum. A gente não pode naturalizar esse tipo de comportamento. A indisciplina escolar não é um simples problema de comportamento, é um obstáculo direto ao direito de aprender que cada aluno tem e à obrigação, né, que o professor tem de dar a sua aula, o dever, né, que o professor tem de ensinar. Afinal de contas, é um profissional que está sendo pago para entregar algum resultado. Mas como conseguir isso na indisciplina? O tempo de aula é desperdiçado, o foco se perde, o respeito se dilui, né, infelizmente. O professor, que deveria ser mediador, olha só como ele vê o professor, o mediador do conhecimento. Afinal de contas, o professor vai fazer ali uma interpretação, vai explicar melhor o que o aluno não consegue compreender nas notas de aula que o professor coloca na lousa, no próprio livro didático, né? Muitas vezes é preciso que o professor dê mais exemplos, torne a coisa mais detalhada para que o aluno possa compreender. E no meio do barulho, no meio da indisciplina, isso passa a ser uma atividade impossível, né? O professor, que deveria ser mediador do conhecimento, se vê obrigado a atuar como um vigilante da desordem, né? Ou seja, o professor se torna mais um delegado do que um professor. Esse ambiente caótico tem custos profundos. A gente não consegue nem calcular o prejuízo, né, que vai ser na vida de cada aluno. Não é um prejuízo só para o professor, mas é um prejuízo com certeza na aprendizagem do aluno. Ele vai colher isso mais na frente. A questão da indisciplina vai complicar ainda mais, né, a vida de muitos alunos. Para os estudantes, representa um empobrecimento da formação. Para os professores, representa um risco real à saúde mental e emocional. Será que somente para os professores? Será que essa ameaça à saúde, ela também não ocorre com os alunos? Você vê quantos alunos adoecem, né? Quantos alunos pedem para sair mais cedo, para ir para sua casa, porque não consegue ir até o final das aulas, né? Muitos alegam dor de cabeça. Penso eu que esse mal-estar não atinge somente a saúde do professor, mas a saúde dos próprios alunos. É nesse cenário que se explicam os altos índices de adoecimento entre docentes e crescente desistência da carreira. É preciso deixar claro: disciplina não é autoritarismo. Contudo, é condição básica para o convívio, para a aprendizagem e para a equidade. Sem disciplina, não há condições de haver a aprendizagem, né? E é bom lembrar que disciplina é algo que deve existir na própria casa do aluno. Inclusive, eu até me faço essa pergunta agora, né? Será que os alunos estão tendo uma vida disciplinada na sua própria casa? Ou será que a disciplina que é exigida na escola, será que não há assim um choque no emocional, na cabeça do aluno? Será que a disciplina é cobrada somente na escola? A disciplina é o alicerce de um ambiente onde todos possam ensinar e aprender com dignidade. Inclusive, quando ele diz assim, onde todos possam ensinar, até o aluno pode ensinar alguma coisa para o professor. Como diz Guimarães Rosa, né? Mestre não é aquele que
que sempre ensina, mas é aquele que de repente aprende. Então, como é que o professor também pode aprender alguma coisa com seus alunos se não há realmente aquele clima cultural para ensinar e para aprender? Então, nem o aluno aprende com o professor, nem o professor também aprende com os seus alunos no ambiente caótico. O Brasil precisa encarar com seriedade o impacto da indisciplina na educação. Fingir que o problema não existe ou tratá-lo como normal é contribuir para a falência da escola pública como espaço de formação crítica e cidadã. Então nós não podemos encarar com normalidade, né? Dizer, todo adulto, então os adultos também são indisciplinados. Nós encontramos inclusive governantes, por exemplo, tal político se comportou assim, um político de tal país se comportou assim, um ato indisciplinado, né? Então a gente não pode normalizar a indisciplina, né? Ela tem que ser trabalhada, e é preciso que os jovens fiquem esclarecidos, né? Que eles também saem muito prejudicados no decorrer do ano letivo. Pois é isso. Então, terminamos então mais uma leitura comentada, tá certo? E até a próxima oportunidade, pessoal.